114 milhões de dólares roubados nessa semana, e tudo isso sem ninguém tocar em uma única carteira. E o mais assustador, esse roubo ainda não parou. Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso foi possível, em que momento você fica vulnerável e o que você deve prestar atenção se você faz a sua custódia própria. Tudo isso logo após a vinheta, é só me aguardar. Agora sim, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Eu me chamo Mário, caso você ainda não me conheça, e se é o seu primeiro vídeo, considere deixar o like, se inscrever e ativar o sininho lá no final do vídeo, caso você acredite que a gente te acrescentou alguma coisa. Mas se você já é fiel seguidor, já faz parte da família Liga, solta o seu like para ajudar a gente a espalhar essa informação YouTube afora, e esse vídeo ele tá especial porque, apesar de eu não conhecer, sinceramente, ninguém no Brasil que tinha Cold Card, eventualmente a gente possa ter alguém afetado que ainda não recebeu informação de como proceder, ou até mesmo, de repente, alguém que não foi afetado, mas acredita que foi, não confia mais no seu modelo e vai tentar mexer agora às pressas, quando não é necessário, e isso pode gerar riscos. E como último recado, antes da gente adentrar aqui nessa apresentação, todos os conteúdos aqui do canal são apoiados pela Bybit, melhor corretora, melhor plataforma de trade cripto dentro do mercado. Se você não acredita, teste você mesmo e já adianto, não se engane, tá? Não é porque a Bybit é a melhor plataforma de trade que por conta desse roubo você vai movimentar toda a sua posição para dentro de uma exchange, seja ela qual for. Então, eu já te digo logo de cara, autocustódia ainda é a melhor forma de proteção e segurança. A gente aqui não mistura as coisas e é bom que você entenda isso também. Então, começando pelo básico, família, a sua semente ou a sua seed phrase é um número sorteado e o sorteio ele tem um tamanho. O que eu quero dizer com isso é que essas 12 ou 24 palavras são a forma legível, né, para nós seres humanos, de um número escolhido nesse sorteio. Quem tem o número tem as moedas, tem o acesso ao seu cofre. E o tamanho desse sorteio tem nome, se chama entropia. Em suma, tá? Entropia seria o tamanho do sorteio medido em bits. Só para vocês terem uma ideia, uma palavra da sua seed phrase é algo em torno de 11 bits, 12 palavras, 128 bits, 24 palavras, o dobro, 256 bits. Então, família, aqui a primeira regra é importante. Se você tem 12 palavras, mas elas não foram geradas dentro de uma plataforma, ou melhor, um aparelho comprometido, que no caso a única informação que a gente tem são aparelhos cold cards, você está protegido. 128 bits é um número de 39 dígitos, tá? Só para você ter ideia, são mais combinações que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Então, adivinhar uma dessas é impossível. É como se fosse adivinhar qual grão de areia é o acesso à minha carteira, basicamente. Então, nenhum computador na Terra hoje mais rápido tentaria isso, e é exatamente isso que mantém o nosso Bitcoin seguro de maneira geral. Então, a gente já sabe que quando o sorteio é feito de verdade, uma aleatoriedade real, esse número ele fica imprevisível e isso te traz segurança. É o trabalho número 1 de qualquer carteira cripto. Sorteio previsível. Isso gera, por resultado, poucos bits. A entropia desaba, o número cai numa faixa pequena e o computador testa tudo. Foi exatamente aí que a Cold Card falhou. Para a gente começar a colocar os pingos nos is, o sorteio da Cold Card ela não era exatamente um sorteio, uma aleatoriedade de fato. Então, o que deu errado aqui? Em vez do gerador de aleatoriedade do chip, uma configuração fez o aparelho cair num sorteio de mentira, alimentado pelo número de série do chip do aparelho mais o relógio interno, dois valores que são previsíveis. Resultado, a entropia desabou de 128 bits, que torna impossível a quebra hoje, vai para uns 32 bits, que é cerca de 4 bilhões de opções. Isso é pequeno bastante para um computador testar
todas em pouco tempo. E, família, atenção nesse ponto. Desde quando existe essa falha? Não foi ontem, não foi anteontem, não foi semana passada. A falha ela tá no firmware desde março de 2021, na versão 4.01, ou seja, milhões de sementes foram geradas fracas por anos, sem ninguém saber. E aí, no caso, todas da Cold Card. Vazou ali uma informação, uma frase, né, que virou prova, uma nota no código da carteira que dizia: um gerador pseudo-aleatório não é o ideal, mas vamos com ele por enquanto. Traduzindo, esse por enquanto virou anos e o atalho que deveria ser temporário ficou e abriu a porta dessas carteiras. Então, família, para a gente só sedimentar um ponto aqui, principalmente para a galera que está chegando no mercado, né, há menos tempo, isso não é um vírus, não é um vazamento das informações, é tentativa e erro, só que a partir do momento que a sua chave ela não é gerada de maneira aleatória e segura, essa tentativa e erro ela fica palpável, principalmente para uma IA que a gente não sabe se foi utilizado ainda, mas existem indícios. Aqui, família, eu estou gravando esse vídeo às 10 horas de segunda, eu vou postar na terça cedinho, né? A gente não vai ter, acredito eu, uma grande variação, mas eu vou te dizer aqui o timeline, o que que aconteceu até o momento. Então, dia 30 de julho é a primeira onda, 1.083 bitcoins de 1.196 endereços em 41 minutos foram drenados. De sexta para sábado, a onda 2 e 3, mais 1.367 bitcoins e o alcance vai a 4.585 endereços. Quarta onda começa domingo à noite, 389 quase bitcoins, 29 milhões de dólares de uma vez só. E agora, na segunda, a gente ainda não teve novos relatos, mas pode ser que amanhã esse número ainda cresça. Então, hoje a gente tem roubados total 1.816 bitcoins, a gente está falando de 116 milhões e 5.200 endereços. A maior carteira roubada, né, a maior quantidade roubada de uma só vez, 51 bitcoins de uma vez só. E quais modelos estão nesse escopo, tá? A CoinKite, que é a produtora da Cold Card, assumiu MK2, MK5 e Q. Eu, particularmente, assumiria que todos os modelos estão comprometidos. Acredito eu que é o melhor a se fazer, só lembrando todos os modelos da Cold Card. Eu vou deixar um comentário aqui que é um pouco mais técnico, tá? Mas pode ser que faça sentido para alguém que precise de ajuda. Pela Galaxy Research, tá? A transação do ladrão, ela passa alguns minutos sem confirmação, como qualquer outra transação de bloco. Quem flagra o próprio endereço sendo esvaziado ainda pode disputar. Reenvia o saldo pagando taxa maior e sai na frente para tentar literalmente furar a fila, chamar a atenção do minerador e, de fato, recuperar essas moedas enquanto estavam te roubando. Mas eu confesso que isso é bem técnico, tá? Não é algo que acredito eu que qualquer pessoa consiga executar. E, infelizmente, é bom lembrar que o caminho inverso também acontece. Se você está movimentando os seus bitcoins e por algum motivo alguém snipa a sua carteira no mempool e descobre a senha antes da transação ser efetuada, ele também poderia executar a mesma ação, tá? Tudo tem que ser muito rápido, mas por conta dessa falha, tá, na aleatoriedade, isso se torna possível. Então aqui, infelizmente, família, a gente vê que as vítimas elas fizeram a coisa certa, elas guardaram offline, só que mesmo assim elas perderam e aí não foi uma culpa diretamente delas. Elas confiaram em uma marca. O que que funcionou como deveria? O aparelho ele ficou longe da internet, protegido de verdade, nenhum hacker invadiu, nenhum dispositivo foi tocado. Essa parte, de fato, ela funcionou como deveria. Agora, o que que mesmo assim não bastou? O ladrão ele não invadiu nada. Ele adivinha o número secreto no computador dele, longe de você, offline. Ele confere contra a blockchain, que é pública e aberta, e é possível ser feito isso. Porta blindada não segura um cadeado fraco. Então é sobre um cadeado fraco. E é simples assim, sem nunca chegar perto de você, ele adivinha a semente que nasceu de uma faixa pequena, né, de um sorteio pequeno, gera os endereços que vem dela, confere da blockchain pública e esvazia para o endereço que ele quiser. Como eu disse no início, família, não foi um assunto, na minha opinião, que afetou muitos brasileiros. Eventualmente deve ter brasileiro afetado, principalmente quem mora fora, mas não é uma carteira forte aqui no Brasil. E o que a gente pode destacar é que quem foi afetado, e eu diria qualquer carteira Cold Card, na minha opinião, tá? Eu não ficaria esperando para ver
se as outras foram corretas, você tem que migrar para uma semente nova, para uma nova carteira gerada dentro, né, de fato, uma entropia garantida, segura. Aqui tem um ponto técnico que muita gente às vezes se engana, tá? Se você gerou na Cold Card e importou para outra carteira fria, ou seja, minha carteira está exposta, eu gerei na Cold Card a seed phrase. Vou importar para Trezor porque aí eu vou ficar seguro. Não, não é sobre isso. Teu cadeado ainda está falho. O problema é você ter gerado na Cold Card que estava com uma falha de aleatoriedade. Como emergência, tá? Eu sempre aconselho ter mais de uma hardware wallet, mas você pode, por exemplo, mover temporariamente para carteiras que eu, pelo menos, nunca vi nada na internet em relação a mau uso ou hack, e a que eu mais gosto é Sparrow Wallet, tá? Ela não é tão user-friendly, né? Ela não tem uma comunicação, uma experiência do usuário tão boa, mas ela é uma carteira open source que bitcoiners usam há anos e nunca teve problema. Mais do que isso, não confie só na passphrase. Se você puder, e eu sempre recomendo isso, tenha uma 25ª palavra. O que que é ela? Ela é conhecida como passphrase, tem alguns nomes aí que ela é conhecida, mas é literalmente você colocar uma senha de acesso antes, né, mesmo que você tenha as suas seed phrases, você adiciona uma 25ª palavra, que essa você escolhe. Aí muito importante, né, amigo? Não vai botar a senha do teu e-mail igual para acessar a carteira, porque isso, né, num caso de você ter uma cold card afetada, se você usou uma senha que nunca pousou na internet, nunca teve conexão com a internet, você teria uma segurança ou atrasaria muito mais, né, um pouco mais, pelo menos, esse hack. Outro ponto, multisig 2 de 3 não salva aqui. 2 de 3 chaves é para você, no caso, acessar a carteira, né, ter 2 chaves, ter pelo menos 2 de 3 para acessar a sua carteira. Só que se 2 dessas chaves, né, ou 3 nasceram em uma cold card com defeito, o ladrão adivinha as 2 e a força do multisig cai na hora. E por fim, se você é vítima, guarde o aparelho. Isso aí pode ser uma prova jurídica, a gente não sabe o que que vai acontecer, né, com a empresa ou com as pessoas que foram prejudicadas com essa falha. Por fim, vale ressaltar, a falha foi só na cold card, mas dá pra gente ir além, tá? Trezor, Ledger, Bitbox, não sei se você tiver alguma outra carteira, deixa aqui nos comentários, mas eu diria que nenhuma outra carteira do mercado hoje teve essa vulnerabilidade, pelo menos exposta. O que eu me sinto mais seguro, família, e eu não tenho nem parceria direta com eles, tá? É a Trezor, porque quando eu comecei lá em 2023, quem me, né, aconselhou e foi ali o meu Obi-Wan de entrada no mercado, digamos assim, gostava muito da Ledger, e aí hoje eu já pesquisei, a Ledger de fato é open source, enfim, eles são muito transparentes, e isso joga muito em favor. Mas posso falar aqui também que a Ledger já entrou em contato aqui com a Liga e me parece ser uma excelente empresa. Eles têm só a questão do chip, né, que não é open source, então você não tem ali 100% do código aberto deles, né? Tem um segredo em relação ao chip. Mas, né, me parece também ser uma empresa aí pioneira, muito forte, segura, e que eu teria confiança sim. Mas para a gente pontuar, tem uma carteira que está se destacando agora com esse roubo todo, que é a Seed Signer, tá? E aí eu estou botando aqui mais por informação, é um pouco mais técnica, tá? O uso dela não é tão simplificado como, por exemplo, uma Trezor Suite pode aparecer, mas é uma carteira de código aberto que você mesmo monta. Tem até um site, tá, de um gringo que ele já vende montada, e aí você vai depender da boa fé desse gringo também, mas pelo que parece, pelo que comentam, é uma boa pessoa, e você monta ela com peças comuns e baratas. É uma placa Raspberry, um visor de LED, são coisas comuns que, né, ficaria muito difícil de você ter um mercado de peças comuns comprometidas por conta da possibilidade de alguém fazer uma carteira com. Então, me parece ser de fato ali o ponto mais seguro para você não depender de nenhum montador. Então, essa seria uma opção para quem quer controle total, mas é mais técnico, tá? E aí, eu acho que tem um ponto importante que eu vou botar aqui como a regra de ouro: não suba a barra além do que você pode, né, sabe recuperar. Complexidade, ela também perde moeda, tá? Um setup mal documentado já sumiu com mais Bitcoin do que ladrão roubando Bitcoin. Então, para o usuário comum, pega aí uma seed phrase de uma marca confiável, né, gerado por uma marca confiável, falei da Trezor, da Ledger, um backup bem feito resolve, e multisig de marcas diferentes é para quem tem volume e sabe operar.
tá? Realmente tem que ter um pouco mais de conhecimento, mas não impede, tá, de você buscar esse conhecimento e aprender. Só para fins de informação, ela é só com QR Code, air gapped, que se chama, ela nunca conecta com a internet, é só tirando foto de QR Code. Ela não guarda nada, desligou, você tira da tomada, ela apaga na hora, isso é bem interessante. E ela é aberto e você sorteia, ou seja, o código é auditável e peças genéricas. Você gera a aleatoriedade com dados, tá? Jogando dados. Só para mais uma vez, fins de conhecimento, uma seed phrase, né, de entropia de 128 bits, tá? Para você gerar isso, você precisa tacar o dado 50 vezes. A partir daí, você vai ter 50 lançamentos de dados, que vão ter números ali de 1 a 6, e a partir daí você joga isso num gerador de palavras via números, ele faz essa leitura e você tem, né, a sua seed phrase. Então, é algo que eu falei, né, é mais técnico, mas é viável, tá. Não só 128, como no caso 256, você jogaria o dado 100 vezes. Mas lembre, família, não complique mais do que você, né, digamos assim, tem conhecimento para recuperar. Eu já diria, tá, dando uma dica aqui de meio de vídeo, não tô aqui para dar conselho financeiro, mas mal ou bem entendo ali bem, né, minimamente, acho que mais do que algumas pessoas em relação à segurança de Bitcoin. Pelo menos eu busco me informar muito sobre isso. Então, o que eu diria, família, é que, na minha opinião, tá? Talvez um Shamir backup, que é a forma como a Trezor chama, né? Essa separação 2 de 3 ou 3 de 5 chaves. Busque informação em relação ao Shamir Backup, talvez futuramente eu faça um vídeo sobre isso, mas no geral um Shamir Backup bem feito, tá, separado ali com chaves em lugares diferentes e ao mesmo tempo você ainda adicionar uma passphrase em cima, já te protegeria aí muito bem acima do mercado. Não é necessário que você faça uma multisig, que no fim são chaves, né, sementes, 3 delas, se você fizer 2 de 3 geradas em provedores diferentes. Então seria uma na Trezor, uma via Ledger e uma via Seed Signer. E aí, pelo Sparrow Wallet, você conectaria as 3 e ela te daria um endereço. Então é mais complexo, tá? Mas eu gosto de pontuar mesmo assim. Para a gente fechar, vamos separar o joio do trigo. A CoinKite admitiu que todos os modelos eram vulneráveis, já hoje destruiu os estoques restantes e soltou o firmware corrigido 4.2.0 para MK2 e MK3. Há relatos de saques discretos, tá? Há anos. Ou seja, a gente teve vítimas no passado em relação a esses problemas, mas o problema foi, ó, para debaixo do tapete. Ninguém levantou alarde, mas isso já era conhecido e, como eu disse, desde 2021 existe essa vulnerabilidade. A gente tem um total que hoje chega a 1.816 bitcoins, pouco mais aí de 116 milhões de dólares, e a quarta onda de segunda é a última confirmada. A gente não sabe se terça a gente vai continuar aumentando esse número. O que ainda é só teoria, circula, mas não tem prova. E foi um ataque coordenado de nível de Estado, você pode até achar, mas a gente não tem prova, que a IA teria ajudado a quebrar as sementes, reportado como suspeita, e isso tá aí, eu acredito que isso é mais viável, né? Não tem por que hoje você não utilizar um poder computacional da IA, caso você tenha esse intuito, e que a data, que é uma semana antes do fork do BIP 110, que está programado para 9 de agosto, não foi uma coincidência, a gente não sabe. Todos esses fatos, eles não têm prova, por isso que eles ficam nessa coluna de talvez. É isso, família autocustódia, ela não morreu, a confiança cega em uma única e exclusiva marca talvez tenha ficado um pouco mais abalado, mas repito, nunca tive problemas em todos esses anos com Trezor e não quero fazer um lobby específico para Trezor, por isso que eu falo que a Ledger também nunca tive nenhum problema e inclusive tenho contato com a galera da Ledger, sempre tratou a gente aqui da liga muito bem, sempre pareceram, né, ser uma equipe extremamente profissional e até então eu não tenho por que duvidar. Mas é sempre bom, como eu disse, você tomar cuidados extras. Então, guardar o próprio Bitcoin continua sendo o caminho certo. Quem devolve para a corretora troca um risco por outros 3. A lição não é desistir das chaves, é entender que uma carteira só é tão boa quanto o sorteio dela. Verifique, diversifique e nunca confie cegamente em uma marca. Por fim, compartilhe, família, esse vídeo com quem você acredita que precise ou, quem sabe, possa precisar um dia. Essas informações, elas são valiosas e podem ajudar os outros. Então, eu vou ficando por aqui.
Solta o seu like, não se esqueça, se você curtiu, um grande abraço e boa sorte, né? Desejo realmente mais do que sorte, caso tenha alguém que tenha sido atingido por esse grande ataque, digamos assim, né, ao Bitcoin, porque no fim das contas não foi a rede, mas foi a quem acredita nele para longo prazo, que somos nós. Então, vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Valeu, família. Fui.